todos. A gente está começando aqui a nossa primeira aula de anatomia, né? Nossa primeira aula aqui à distância. E aqui quem fala é o professor Daniel, professor de anatomia e de microbiologia, né? Sou enfermeiro da Escola Biotech, para quem não me conhece. Caso você não seja da escola e vá assistir esses vídeos, a Escola Biotech está promovendo alguns vídeos, algumas aulas em forma de vídeo, por causa da nossa determinação de paralisação, né? Devido à pandemia. Então vamos lá, vamos começar. Então, inicialmente, eu vou apresentar para vocês o sistema respiratório, né? Então a gente vai começar pelas funções do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, como o nome já diz, a principal função dele é promover a respiração. Para que a respiração aconteça, então, deve haver a captura dos gases atmosféricos, né, pelo nosso sistema respiratório. Depois da captura, lá nos pulmões deve haver a troca gasosa. Então, a troca, por exemplo, nós capturamos o gás oxigênio dos gases atmosféricos, né, da atmosfera terrestre, trocamos esse oxigênio pelo gás carbônico que surgiu como resultado do nosso metabolismo celular, né? Então, ou seja, o gás carbônico vai ser mandado para fora na expiração, né? E enquanto o gás oxigênio vai entrar no organismo pela inspiração. E eu acabei de falar que então o gás carbônico é produzido pelo nosso metabolismo celular. Então, aqui a gente tem uma mitocôndria, né? Vou colocar uma mitocôndria desse tamanho aqui, porque a mitocôndria é uma organela, um pequeno órgão, né, celular, responsável pela respiração celular. E o que ocorre na respiração celular? Então, na célula, dentro da célula, sendo essa daqui um órgão da célula, né, dentro da célula é capturado o gás oxigênio, certo? Esse gás oxigênio junto com a glicose vão promover a respiração da célula através da mitocôndria, através de metabolismo celular que ocorre lá na mitocôndria, e essa mitocôndria vai transformar esse açúcar, essa glicose e esse oxigênio em energia para a célula. E aí, como resultado disso, ela vai gerar uma molécula de ATP, que vai se tornar energia para a célula, e molécula de gás carbônico. Esse gás carbônico então é o lixo. O ATP se torna em energia e o gás carbônico ele se transforma em lixo. Esse lixo ele não serve para a gente. Então esse lixo ele vai ser jogado para fora do corpo, né? Então a respiração é uma função vital do nosso organismo, né? Ou seja, para que nós vivamos, se faz necessário que o nosso corpo consiga capturar o oxigênio do meio ambiente e mande embora o gás carbônico. Então aqui está sendo representado pela sigla CO2, né? O gás carbônico, e O2, o oxigênio. Então essa respiração, então, ela nada mais é que a troca gasosa. Quando as trocas gasosas, ou seja, quando a respiração acontece dentro da célula, a gente chama de respiração celular. Quando elas acontecem nos pulmões, tá? A gente chama de hematose, com H, hematose. E aí, além da respiração, o nosso sistema respiratório tem algumas outras funções. Então ele também possibilita o nosso sentido do olfato. Então nós conseguimos sentir cheiro através da respiração, do sistema respiratório. Então os gases passam pelo nariz, né? E as partículas que tem nesses gases, ao entrar pelo nosso nariz, a gente tem receptores internos que permitem com que nós sintamos cheiros, né? Tenhamos o nosso olfato. Além disso, nós conseguimos sentir cheiro do que está dentro da nossa boca também,
né? Então esses receptores, eles não só sentem o cheiro do que está do lado de fora, mas também do que está na nossa boca. E é assim que a gente tem o paladar. Então a gente pode dizer que esse sistema também auxilia no nosso paladar, né? Além disso, quando esses gases passam por músculos chamados pregas vocais, né, conhecidos aí popularmente como cordas vocais, eles promovem a nossa fala. Então a fala acontece quando o ar passa, né, esse gás carbônico aí que vai ser jogado para fora do organismo, passa pelas pregas vocais. Também pode ser considerada uma das funções do nosso sistema respiratório. Então, para que você entenda, é semelhante ao que acontece quando um clarinete é tocado. Então, quando a gente sopra um clarinete, vibra, né, aquela palheta e gera um som. Eu coloquei até para vocês aqui uma flauta, né, simbolizando isso. Então, quando o gás passa por aqui, por essa regiãozinha aqui, essa região vibra e a gente ouve um som, certo? E esse som, no caso do ser humano, é a voz, né? Além disso, nós temos também o processo de audição. A audição também acontece sendo facilitada aí pelo nosso sistema respiratório através de túbulos específicos que fazem com que nós tenhamos a possibilidade de uma melhora da audição. Então ele não promove a audição, mas ele participa do processo de audição. Outra coisa importante aí que nós temos é o equilíbrio ácido-básico. O que vem a ser isso? A gente chama de homeostase ácido-básica. Quando o nosso oxigênio ele é trocado pelo gás carbônico, nós transformamos o nosso corpo em mais alcalino. Então o gás carbônico ele é muito ácido. Quando a gente tira o gás carbônico do organismo, né, isso acontece por um processo chamado hematose, como eu falei para vocês. Quando a gente tira o gás carbônico, né, do nosso organismo, a gente torna ele mais alcalino, permitindo a entrada do gás oxigênio. E aí nós temos uma divisão do nosso sistema respiratório, né? Então nosso sistema respiratório ele vai ser dividido aí em uma porção de condução e uma porção de respiração, né? Então aí nós temos os órgãos que são tubulares, né? Por isso que eu pus esses túbulos aqui. Então órgãos tubulares, né? No caso aí do nosso organismo, nós temos aqui, ó, então, como órgãos tubulares, exemplo aqui, ó, nós temos a nossa traqueia, por exemplo, os nossos brônquios, os bronquíolos, né? São órgãos tubulares. Nós temos aqui a nossa faringe, nossa laringe, também são órgãos tubulares, né? Então estes órgãos eles são condutores do oxigênio, né? Eles conduzem, então eles fazem parte dos órgãos condutores do sistema respiratório. E aí eu coloquei aqui essa flautinha justamente para vocês entenderem que essa flauta, quando nós sopramos aqui, ela conduz, né, os gases, né, por dentro dela, e aí a gente consegue produzir o som, né? Só para entender essa questão de condução. Então a porção condutora ela só conduz. Alguns livros vão identificar essa porção condutora como porção ventilatória, né, que ela faz a ventilação. São constituídos por órgãos aeríferos, né, como os brônquios, a traqueia, são apenas condutores aeríferos, ou seja, eles não fazem a respiração. A laringe, né, ela faz a fonação. A faringe, relacionada também com o sistema digestivo, ou seja, lá na nossa faringe nós vamos ter uma parte relacionada ao sistema digestivo que a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas, né? E o nariz, que também cumpre função de olfação. O que vem a ser isso? A função de olfato, né? E nós temos uma porção de respiração. Essa porção de respiração ela acontece exclusivamente em órgãos chamados pulmões. É um órgão que aparece em pares, um do lado direito e um do lado esquerdo, tudo bem? Então,
vamos lá, vamos entender aqui por que eu coloquei esses balõezinhos aqui. O que acontece é o seguinte, esses órgãos que conduzem os gases, eles conduzem até algumas bolsinhas de ar que assemelham-se a esses balões aqui, ó. E essas bolsinhas de ar, elas vão fazer a troca gasosa, elas que vão fazer ali a nossa respiração pulmonar, chamada de hematose. Então aqui a gente pode ver então o gás oxigênio entrando, vai estar representado em vermelho. Sempre em anatomia e fisiologia, o gás oxigênio vai ser representado pela cor vermelha, bem como o vaso sanguíneo que tiver presente o gás oxigênio. Então aqui então o gás oxigênio entrando no alvéolo pulmonar e sendo passado do alvéolo pulmonar para o capilar sanguíneo. E aqui o gás carbônico saindo do alvéolo pulmonar, né? E entrando aqui no alvéolo pulmonar do vaso sanguíneo o gás carbônico. Essa troca gasosa ela vai acontecer por um processo de difusão, né? Esse processo de difusão é a mesma coisa que o processo de osmose. Então é uma tentativa de igualdade de concentração do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, desde que haja permeabilidade. Então aqui ó, tem permeabilidade, não tem? Está passando para dentro e para fora. Aqui também tem permeabilidade, certo? Então, ou seja, se tiver mais gás carbônico aqui, ele vai tender a sair, esse gás carbônico vai tender a sair daqui para igualar a quantidade de oxigênio. Então, é a igualdade do gradiente de concentração do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isso acontece desde que haja permeabilidade e acontece sem gasto de energia, tá bom? Então, osmose é a mesma coisa que difusão, vai depender, na verdade, da substância que está sendo trocada. Então aqui ó, eu coloquei para vocês essa divisão agora não demonstrada por esses artifícios aqui, agora demonstrada com a anatomia de fato. Então nós temos aqui ó, a parte do nariz, né, o nariz externo, nariz interno, a nossa faringe, nossa laringe, nossa orofaringe, a nossa traqueia, os nossos brônquios, os nossos bronquíolos, né? E aí os bronquíolos eles desembocam, então isso aqui é um bronquíolo terminal, ele desemboca em alvéolos pulmonares. Então esses balãozinhos aqui, eles estão no final de bronquíolos bem pequenininhos, microscópicos. E os pulmões, eles são totalmente constituídos por esses alvéolos aqui. Então a gente fala que o pulmão, ele é um órgão parenquimatoso. O que quer dizer isso? Que todo ele é constituído por células que dão função a esse órgão. Então, ele inteiro, o pulmão inteiro, é constituído por células que dão função para ele, que são os alvéolos pulmonares. Então, a gente pode dizer que as unidades funcionais do sistema respiratório são os alvéolos pulmonares. Então, continuando aqui, ó, então na divisão aqui, falando sobre os órgãos condutores. Então, nós temos o nariz, nós temos a faringe, a laringe, a orofaringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, não é isso? São todos órgãos condutores. E órgãos ventiladores, e órgãos respiradores, né? Porção de respiração. Nós temos os pulmões, tanto o direito quanto o esquerdo, não é isso? Pulmão direito e pulmão esquerdo. E a gente tem um músculo que é chamado músculo diafragma, é um músculo muito importante para a respiração, porque esse músculo que toda vez que ele abaixa, né, então a caixa torácica ela é totalmente fechadinha, toda vez que esse músculo abaixa, ele imprime uma pressão negativa na caixa torácica e essa pressão negativa faz com que o ar entre pelas vias aéreas superiores, tá? E assim então que os gases vão ser invadidos pela caixa torácica. Então aqui nós temos a nossa caixa torácica, né? Representada também pela parte óssea. Então além da parte óssea aqui nós teríamos entre as costelas, né? Nós teríamos aqui musculatura e essa caixa ela seria totalmente selada, toda fechada. Então quando esse músculo diafragma, que ele é estimulado pelo sistema nervoso central, ele se abaixa, ele promove um movimento nas costelas chamado movimento de alça de Balde, movimento alça de Balde. Esse movimento aumenta o diâmetro da caixa torácica, né?
e diminui a pressão interna. Então a pressão intratorácica ela diminui aqui. Diminuindo a pressão intratorácica, o gás é obrigado a entrar pelos narizes. Eu mostrei em sala de aula para vocês, os meus alunos já, isso feito através de um trabalhinho, né, com uma garrafa PET e 3 bexigas e alguns caninhos. E aí a gente tem agora também, vamos falar um pouco sobre nariz. Ó, vocês conhecem isso aqui, ó. Então aqui nós temos um representante, né, um bom modelo de nariz, né? Então, inicialmente, o que eu quero dizer é o seguinte, que o nariz, a parte externa do nariz, ela pra gente fica bem fácil de entender, né? Que ela tem aqui uma base, nessa base aqui ficam as narinas, né? E ela tem um ápice também, né? Um cume, não é isso? Então ele é um órgão triangular, ele parece um órgão triangular piramidal, né? Então vamos lá. Então o nariz ele é constituído por nariz externo, né? A cavidade nasal, que seria o nariz interno, e os seios paranasais. Os seios paranasais, gente, eles na verdade eles são são cavidades ósseas, né, que ocorrem no nosso crânio, né? Então vamos lá, vamos falar do nariz externo. Então, o nariz externo tem função de captar oxigênio e expelir gás carbônico. Então é aquilo que a gente já tinha falado. Então o nariz externo ele captura o gás oxigênio e manda embora o gás carbônico. Isso ele vai fazer pelas narinas, são essas aberturas aqui, né? Além da função olfatória, que a gente falou para vocês, que ele permite o olfato, situa-se no plano mediano da face, ou seja, está bem no meio da face, não é isso? Apresentando-se no homem como uma pirâmide triangular, que eu tinha acabado de falar para vocês. Então ele é um órgão triangular piramidal. Então ele tem uma base aqui, né? E ele é triangular, vai assemelhar-se a uma pirâmide mesmo, em que a extremidade superior, denominada raiz, que é essa parte aqui, ó, a raiz do nariz, extremidade superior, e a inferior, a base, encontra-se as narinas. Então aqui na base nós temos as narinas, tá bom? Separados por um septo. O que vem a ser o septo? Então aqui bem no meio do nosso nariz nós temos uma divisão cartilaginosa e óssea. Então tem um osso chamado vômer e nós temos o septo nasal formado por cartilagem, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês de outra forma. O ponto mais projetado da base recebe o nome de ápice. Entre ele, então a parte mais projetada, que é essa parte aqui, ó, chamada de ápice. Entre ele e a raiz estende-se o dorso do nariz, tá bom? Então entre a base e a raiz nós temos o dorso do nariz, que é essa região aqui, ó, tá bom? Então olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui a parte interna do nariz, né? Lembra que eu falei que nós teríamos receptores olfativos? Então aqui nós são terminações nervosas que vão levar informação olfativa para o nosso cérebro, tá bom? Essas aberturas aqui, então aqui são aberturas, né, com cavidades, são chamadas de sinos faciais. É aqui que acontece aquele acúmulo de muco e a gente chama de sinusite, que ele acumula, inflama e a gente vai chamar de sinusite, tá? Aqui nós temos as conchas nasais, que a gente vai ver bem elas daqui a pouquinho, tá? Nós temos aqui a parte do palato duro, essa parte aqui, que nós temos a parte do palato mole, né? Que é a parte muscular, tá bom? Aqui a parte do lábio e aqui o dente. Então, a cavidade nasal localiza-se superiormente à cavidade bucal. Então, ou seja, a cavidade nasal ela está acima da cavidade bucal. Aqui embaixo
seria a cavidade bucal. Então aqui nós temos a cavidade nasal. Separada pelo palato mole muscular, que é esse daqui, ó, palato mole muscular, e pelo palato duro, ósseo. Esse aqui é o palato duro, que é ósseo. É nada mais, nada menos que o céu da boca. Então, no céu da boca nós temos uma parte dura, né? Se você encostar a tua língua aí, vai perceber que tem uma parte dura e uma parte mole. Essa parte mole ela é muscular, essa parte dura é óssea. A cavidade nasal é dividida por um septo, né, ósseo-cartilagíneo. Então, a cavidade nasal ela tem um septo, ela é dividida aqui a parte do nariz. Deixa eu mostrar aqui mais para vocês. Então, aqui, ó, a intenção é o nariz, né, por dentro. Então, nós temos aqui uma parte óssea, que é chamada de vômer, e uma parte cartilaginosa. Então, se você encostar aí no teu nariz, né, provavelmente você vai sentir que tem uma parte cartilaginosa, uma parte meio molinha. A parte dura é chamada a parte óssea, né? E a parte cartilaginosa é a parte do septo, que é mais molinha. E ele vai dividir então uma metade direita e uma metade esquerda, tá bom? Ele divide o nariz em uma parte esquerda e uma parte direita, tudo bem? Então, este septo é constituído por uma cartilagem do septo nasal e uma lâmina perpendicular do osso etimoide e o osso vômer, tá vendo que eu tinha acabado de falar para vocês. Comunica-se com o meio externo através de narinas, são as aberturas aqui que eu tinha falado para vocês, chamam-se narinas, né? Onde estávamos? Através das narinas, e com a porção nasal da faringe através de conas. As conas marcam o limite entre a cavidade nasal e a porção nasal da faringe. Então, as conas marcam o limite entre a cavidade nasal e a porção nasal da faringe, tá? Essa cavidade é bastante vascularizada na porção anterior, principalmente, sendo frequentemente sede de hemorragias. Então, aqui no nosso nariz nós temos muitos vasos sanguíneos, né? E é por isso que normalmente quando a pressão sobe, né, tem bastantes casos de pessoas que a pressão arterial sobe, né? Então uma elevação da pressão arterial rompe vasinhos sanguíneos aqui e acontecem as hemorragias. Também no caso de algumas lesões por impacto, né, também geram hemorragias. Então a cavidade nasal apresenta projeções ósseas. Que projeções ósseas são essas aqui, ó, são projeções ósseas. A gente vai chamar essas projeções ósseas de conchas nasais. Então nós temos uma concha superior, uma concha média e uma concha inferior, tá? E entre elas, nesse setorzinho aqui, ó, certo? E aqui nós temos o meato. Então aqui é o meato superior, médio e inferior, tá bom? A gente pode chamar de meato da concha nasal mesmo, tá? Então a cavidade nasal apresenta projeções ósseas sobre ela, recobertas por muco, camada mucosa, denominada, que é essa espécie de pele que nós temos aí, né, no nariz, denominada de conchas nasais. As conchas delimitam meatos, que são espaços entre e sob as conchas nasais, e são concha nasal superior, que eu já mostrei para vocês, ó, superior, concha nasal média, a média, e concha nasal inferior, essa daqui. E aí, ó, meato superior é aqui, ó. Então, entre a concha nasal superior e a concha média. Então, o meato superior está entre a concha nasal superior, não é isso? E a média. É esse lugarzinho. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, seria esse lugarzinho aqui, ó. Tá vendo? O meato. Então, entre a concha nasal superior e a concha média. Nós temos aqui, ó, um meato médio, que é entre a concha média e entre a concha média e inferior. Seria essa regiãozinha aqui, tá vendo? Ó? E o inferior, que seria abaixo então, sob a concha inferior, abaixo da concha inferior, tá bom? E aí agora nós vamos entrar numa outra região,
seria a nossa faringe. Vamos falar sobre a faringe e a gente vai encerrar nossa aula, na verdade, terminando aqui na faringe. A gente dá continuidade na próxima aula, tá, com outras estruturas, mas da nossa aula de hoje ela vai terminar em faringe. Então, é um tubo muscular que faz parte do sistema digestivo e respiratório. Então, ele faz parte tanto do sistema digestivo, porque a gente pode se alimentar e ela vai passar pela faringe, né? O alimento vai passar pela faringe, como também a gente pode respirar e os gases vão passar pela faringe. Vocês já vão entender melhor sobre isso daqui a pouquinho. Então, sistema digestivo e respiratório. Localiza-se posteriormente a faringe, a cavidade nasal e bucal. Então a faringe, ela está aqui, ó. A faringe está aqui. Ela está posteriormente, ou seja, atrás desta abertura aqui, que é a cavidade nasal, e desta abertura aqui, que é a cavidade bucal. Posteriormente, cavidade nasal e bucal. Reconhecendo-se nela três partes: a parte nasofaringe. Então, qual que é a parte nasofaringe aqui? Mostra bem, ó, nasofaringe, certo? Aí tem a parte orofaringe. Então, a parte nasofaringe, olha como é tranquilo da gente saber, ela está atrás da cavidade nasal. A parte orofaringe atrás da cavidade bucal, e laringofaringe entre a laringe e a faringe. Tudo bem? Então, a gente tem aqui também, eu não vou ler o texto, depois vocês leem o texto, tá? A gente tem também aqui uma região chamada istmo das fauces, essa regiãozinha aqui, ó. O que vem a ser o istmo das fauces? Está localizado nessa região da orofaringe. É o fundo da boca, é aquela região ali onde, quando você vai passar numa consulta médica ou de enfermagem, a gente pede para olhar a boca. Então, abre a boca, coloca um palito aqui, afunda a língua para poder observar, né, se teve aumento, por exemplo, aqui das tonsilas palatinas, né, ou se existiu alguma hiperemia, alguma inflamação nessa região. Então, aqui mostra o palato, né, que é o céu da boca que eu tinha falado para vocês, a úvula, que é aquela estrutura que fica pendurada no finalzinho do nosso céu da boca, não é isso? Aqui mostram os dentes, lábio superior, inferior. Aqui está mostrando como amígdala, o que eu chamei de tonsila palatina, né? Então o nome real é tonsila palatina, tá? Mas ainda tem bastante livro que coloca como amígdala, tudo bem? E nós temos aqui também a língua, certo? Essa regiãozinha aqui, gente, que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu dar uma aumentada. Essa regiãozinha aqui seriam as pregas vocais aqui também, ó. As pregas vocais. Então, por aqui vai passar a nossa o ar, né, os gases, e vão promover a nossa fala, tá bom? Porque a gente também consegue cantar, não só falar. Aqui nós temos uma estrutura chamada epiglote. Essa epiglote, ela funciona da seguinte forma: quando nós engolimos, né, quando nós estamos engolindo, ela é projetada para frente, então ela se abre e o alimento passa por aqui, certo? Quando nós queremos respirar, ela se fecha e os gases vão passar por aqui por trás, tá bom? Então, os gases, eles passam por um túbulo, né, por uma parte aqui, e o ar passa pela outra parte. E aí eu coloquei para vocês aqui um questionáriozinho, né? Então, questionário do sistema respiratório. Então respondam com cuidado, tá bom? Tudo que tem aqui ou foi falado nessa aula ou está presente no texto, tá bom? Peço que vocês copiem o texto, tá? Esse caderno vai ser conferido, corrigido quando vocês retornarem às aulas após o término da determinação de paralisação, né? E aí a gente vai corrigir os cadernos de vocês. Não precisa mandar foto desses cadernos para que eu possa corrigir, não. Deixa que a correção aconteça nesse momento mesmo, no retorno das aulas.
Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição, tá, no nosso período de aula. Agradeço a todos pela atenção e eu também desejo a vocês bons estudos. Tchau, tchau.